Aries, já pegou aí o teu café e o teu caderninho pra gente fazer a tua previsão no mês de agosto? Se não, aproveita, corre lá, ou pausa o vídeo, vai pegar o teu café e o teu caderninho, porque agora a gente vai fazer a tua previsão para o mês de agosto. Então, como você já sabe, se inscreve no canal, aproveita para curtir e compartilhar o vídeo. E se você quiser uma consulta particular, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Também vou deixar aqui na tela para vocês. A gente vai começar hoje tirando uma carta do tarôzinho de hoje, que a gente vai ver no final qual que é o conselho para você, tá bom? E uma carta do Conselho do Céu também, que a gente vai ver no final. A gente vai conferir tudo aquilo que a carta tem para poder falar para você. Então, a carta que saiu aqui foi o Florescimento. A gente vai deixar ela aqui. E vamos lá, Conselho do Céu. Qual que é a carta que vem para você no conselho final? Opa! Enquanto eu embaralho as cartas aqui, você já aproveitou para poder garantir a sua vaga, o mapa do sexto semestre, ou do segundo semestre na sua vida? Não? Então, deixa eu tirar a sua carta aqui que eu já te explico como é que funciona. Olha, Apatita no quinto chakra. Essa é a carta que saiu aqui para você. A gente também vai colocar ela aqui para a gente ver no final o que é que ela quer dizer para você. Então, antes de continuar, deixa eu te contar. Eu tenho apenas algumas vagas para essa consulta rapidinha de tarô, uma consulta de 30 minutos, onde a gente vai avaliar o segundo semestre da tua vida. Para você que ainda não conseguiu alcançar as suas metas e está sentindo travada e não sabe exatamente para onde que você vai seguir, exatamente o que você deve fazer, nessa consulta de 30 minutos a gente vai abrir o tarô junto com um mapa, ou em formato de um mapa, de um roadmap, para poder te ajudar a te guiar os próximos passos nos próximos 6 meses. Então, se você quiser saber mais a respeito, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Essas eu tenho vagas limitadas, somente até o dia 20 de julho por R$ 150, tá bom? Somente até o dia 20 de julho. Se você, por acaso, precisar de mais, não quero 30 minutos apenas, quero 60 minutos, basta você conversar comigo que a gente faz uma consulta de 60 minutos para você, claro, pelo valor de 60 minutos, tá bom? Mas garanta a tua vaga aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você garantir essa consulta especial, tá bom? Vamos para a tua leitura, Ares. Vamos ver o que é que o tarô tem para poder te falar nesse segundo semestre. Caíram várias. Nesse segundo semestre, não, no mês de agosto, né? Tô ficando doida. Mês de agosto. Eita, mas tá caindo demais, assim, tá tipo... Agora sim, vamos lá. Começo, As de espadas, 5 de paus, 8 de copas, 3 de ouros, 6 de paus. O sol. O que mais? Só arcano maior agora. Ok. Uau! Olha só, no fundo do baralho a gente vem com 10 de espadas. 10 de espadas, interessante porque 10 de espadas ele mostra a finalização de um ciclo. Então agora no mês de agosto, literalmente marca, né, o final de um ciclo e o começo de um novo, até mesmo porque a maioria de vocês abriu maio, junho, julho, né? Então a gente tem aquela questão do inferno astral e as coisas quando a gente faz aniversário, as coisas começam a mudar, né, uns 3 meses depois. Então alguns de vocês que fazem aniversário, por exemplo, em abril, vocês vão começar a sentir a diferença a partir de agora. Vamos lá. O 10 de espadas, ele vem aqui, né, dentro desse sentido para você, falando assim, olha, a gente está deixando aquele peso, sabe aquele peso que você vinha carregando, Áries, na tua vida, talvez até mesmo determinados padrões, coisas que não davam certo mais, ou aquela energia densa, aquela energia pesada que você vinha trazendo com você, chega ao fim. Tá? Claro que você adapta a mensagem, pode ser que esse peso seja na tua vida amorosa, para outros vai ser na tua carreira, para outros vai ser... esse peso que tá aí, ele se encerra agora no mês de julho. Na verdade, ele já se encerrou, né? Porque te dá
possibilidades agora para o novo. Então aqui na posição do teu passado recente, a gente vem com o 6 de paus, que vem mostrando vitória para você, uma superação. Só que aqui vem no passado, significa que você já superou aquilo que você precisava superar, certo? Então aqui é literalmente o espaço que você tem para uma nova era, um novo começo. Até mesmo o As de Espadas, ele tem um significado muito bonito, porque ele é o começo de tudo. Né? Quando a gente estuda o tarô e a cabala, falando isso, vocês querem que eu que eu traga para vocês mais conhecimento sobre o tarô? Quem quer aprender tarô sobre o tarô e a cabala? Se vocês quiserem, comentem aí que eu deixo aí para vocês. Trago mais coisas aí sobre o tarô e a cabala para quem quer aprender tarô de uma maneira avançada e mais profunda, tá? O As de Espadas aqui, como no tarô e a cabala eu estava falando, ele é o começo de tudo. Então ele está no mundo de Azilu, que é o princípio do pensamento. Quer dizer, antes dele vem o naipe de paus, né? Mas ele quando eu saio do mundo eu saio do mundo do espírito e eu começo a descer para a matéria. Então eu tenho uma clareza mental sobre para onde eu vou seguir, né? O próximo passo que eu vou dar. Coisas que eu não estava enxergando antes ou que eu via de uma determinada maneira, agora eu começo a ver e perceber as coisas de uma maneira diferente. E isso me traz novas possibilidades, tá? A energia que vem cruzada com o As de Espadas, né, de toda essa clareza mental, as ideias, o As de Espadas ele também fala muito sobre o discernimento, onde eu preciso de olhar, né, num sentido, numa direção, mas eu tenho discernimento e clareza o suficiente para poder entender aqui o preto e o branco, o certo e o errado, para poder diferenciar, né? Então pode ser que você venha até com algumas ideias aí nesse mês que podem ser inspirações divinas também, tá? A energia que vem cruzada é um 5 de paus. O 5 de paus ele fala de muita competição. Então, Áries, eu vou ser muito clara aqui com você, tá? O 5 de paus, como ele fala, são duas energias masculinas brigando entre si, por isso que fala muito sobre energia de conflitos ou energia de competição. Se você tem alguma ideia, tá? Não comente essa ideia com ninguém. Não comente sobre os seus planos e sobre os seus projetos com ninguém esse mês. Aviso muito claro para você. Depois, não venha se arrepender, tá? Porque falou, tá falado. Tem ideia, tem projeto, sim, comece as suas ideias, comece os seus projetos e não fale nada para ninguém, porque eu vejo competição ou alguém tentando pegar isso de você ou então tentando usar contra você de alguma forma, tá? Então, ó, bico fechado não entra mosca. Na parte da sua energia mental, a gente vem com o 3 de ouros. Então, você está muito voltado esse mês sobre fechar contratos, fechar venda, fazer o teu negócio prosperar, né? Ou num compromisso, um casamento, você está muito comprometido esse mês e você quer fazer acontecer. E Áries, quando tem essa força de fazer acontecer, de pegar, você sabe que você vai fazer acontecer, né, Áries? Então aqui, né, o 3 de ouros, ele mostra você com essa cabeça muito voltada para os teus planos, os teus projetos. Daqui a pouco, eu vou abrir o baralho cigano, a gente vai desmembrar. Trabalho, amor e família. Mas o que eu tenho para te falar aqui, que como você vai estar muito voltado, né, a projetos, a trabalho, a um compromisso, ou fechar aquele contrato que você quer fechar, pode ser que você não esteja tão aberto assim para a vida amorosa, né? Não vou falar que é, porque o 3 de ouros ele também pode representar casamento, né? Então talvez você esteja aí casando e esteja com aquele monte de coisa que você precisa fazer, um monte de coisa que você precisa lidar ao mesmo tempo, tá? Então também pode representar isso. Mas eu vejo você aqui muito nessa energia de, ó, eu quero fazer acontecer e eu vou fazer dar certo. Então aqui pode até ser você se tornando mais famoso para alguns de vocês, ou você muito focado no teu trabalho e você assumindo uma posição onde você está mais em evidência, você se destacando no seu mercado de trabalho, ou você se destacando, né, entre as pessoas ao seu redor, talvez você esteja ali um pouco, as pessoas estejam com um olhar diferente para você no sentido positivo. Tá? Então eu vejo você aqui pegando uma energia de liderança ou um posicionamento, ou você visando uma carreira, um trabalho, um cargo mais alto na tua empresa, você está com a cabeça ali, eu quero esse cargo, eu vou fazer, eu não vou sossegar enquanto não chegar lá. E aí, o que vem aqui? Na posição do teu subconsciente, a gente vem com o 8 de copas e ele pede de você o quê? Deixar as mágoas para trás, tá?
deixar, né, o 8 de copas, ele, tá vendo que ele tá aqui, ó, ele tá seguindo de costas e tá deixando para trás aquilo que ele precisa de deixar para trás. Coisas que pesam. Então, larga a tua mochila. Então, esse 10 de espadas, ele vem muito a calhar aqui, nesse sentido, porque o 10 de espadas, essa dor, esse sofrimento ficou para trás. Ah, porque fulano, ciclano me traiu. Olha, fecha esse ciclo na tua vida. Fecha esse ciclo na tua vida. E quando a gente fala de fechar o ciclo na tua vida, é uma decisão. É uma escolha que você tem de, a partir de agora, eu vivia um ciclo assim, assado. A partir de agora eu não vou aceitar mais. Ah, vai vir coisas na minha vida que vai retornar para isso? Vai. Só que cabe a mim, de novo, permitir que isso entre na minha vida, acolher isso, esse ciclo antigo na minha vida ou não. E o 8 de copas, ele é muito claro que ele fala, olha, deixa para trás. Fecha as portas e segue em frente. Bateu na tua porta de novo, fala, olha, muito obrigada, beijo, me liga, vai embora, vai em paz, vai com Deus, mas eu não te aceito mais aqui, tá? E aí você adapta a mensagem para sua situação. E isso aqui a gente pode estar falando de na vida emocional mesmo, tá? Aquela dor, aquela tristeza, aquela depressão que bate na tua porta constantemente, você pode virar para ela e falar assim, olha, muito obrigada, você me serviu durante muito tempo, mas a partir de agora, você não me protege mais. O que me protege, nesse momento, é a minha paz, é a minha prosperidade, é a minha abundância. Isso é o que vai me proteger a partir de agora. E aí você se despede dessa dor, se despede dessa mágoa, se despede e deixa que isso vá embora, tá? E muitas vezes é necessário, como o nosso cérebro está acostumado no piloto automático, a gente tem uma tendência de voltar constantemente essas situações. Então, o que você faz? Continue, persista, se despedindo dessa mágoa, dessa situação, até que isso realmente se torne algo habitual para você, tá? Claro, e fazendo esse exercício todo aqui, a gente vem com a carta do Sol no teu futuro próximo, coisa mais linda, né? Porque o Sol, ele vem trazendo luz, ele vem trazendo aquele reconhecimento que você está buscando, aquele sucesso que você está buscando. Então, se você mantém a tua consistência, a tua persistência aqui em prol daquilo que você quer, se você mantém o teu passo firme, independente dos conflitos que vierem, das confusões que vierem, ou das pessoas tentando te derrubar, né? Você mantém o teu passo firme, e vai fazendo, olha, não quero isso, eu não aceito isso mais para minha vida, a partir de agora eu vou seguir adiante. O sucesso, ele é certo e garantido para você. Faz sentido para você, Ares? Porque o Sol, ele vem trazendo esse sucesso, essa prosperidade aqui nesse momento, tá? Claro que o Sol, ele tá na posição do futuro próximo. Significa que pode ser que você não veja ainda aquilo que você... o resultado daquilo que você está plantando ainda esse mês. Mas no futuro próximo você vai ver. Porque aqui, aquilo que você planta, você colhe. Então, é inevitável que se você está plantando sucesso aqui com a tua consistência, se você está buscando isso de uma maneira coerente, você vai conquistar aquilo que você quer. Das ações que você deve tomar, vem a carta da força. E a força, ela vem te indicando o seguinte, a força, ela é considerada como a carta do entusiasmo, tarot de Crowley. Então, a força é uma carta de número 8, e que o 8 representa o infinito. De novo, eu fecho um ciclo para que eu possa abrir um outro. E eu posso trabalhar aqui a prosperidade como infinita na minha vida. Eu posso trabalhar... A força também, ela tem uma capacidade de manifestação muito grande. Material muito grande. Porque o 8, ela vem com... Nesse tarô não tem, mas no tarô da... Qual que é o tarô Macelha? Normalmente a força, ela vem com... O pé dela, ela tem 8 dedos. Por que o pé vem com 8 dedos? Porque o número 8 representa o lado material, a capacidade da manifestação aqui. Então, a tua força de vontade, ela deve te mover. E a gente sabe que o signo de Áries, eu também sou ariana, eu sei, quanto mais você tem a sua força de vontade, você usa a seu favor, Áries, mais forte você vai conseguir, mais rápido você chega no seu objetivo. Então, use a sua força de vontade, essa tempestade, esse dragão que existe em você, para você alcançar os seus sonhos. Não permita que ele morra. Tá? Então aqui vem falando de uma maneira muito clara, resgate a sua força, resgate o teu poder pessoal, resgate o teu entusiasmo. Não quero fazer isso hoje, tá tudo bem. Respira fundo, mas não desista, faça uma pausa, descanse, mas não desista, siga em frente. No seu ambiente próximo aqui a gente vem com a carta da justiça.
A justiça, ela vem trazendo para você o quê? Ela vem falando aqui do equilíbrio, do balanço, né? Das coisas acontecendo com uma maior leveza, né? Ou seja, tá tudo ao teu favor aqui. Então, por mais que, olha, essa pessoa, ela tá tentando me imitar, essa pessoa tá fazendo isso, ela tá caçando confusão comigo, Áries, mantém o teu equilíbrio esse mês. Respira, respira fundo, ó. Dá aquele, faz um breath work, ou faz aquele respirar fundo, porque quando você respira fundo, além de você mandar sinais para o teu cérebro para poder fazer uma pausa, para poder descansar, para poder pensar, você ainda consegue ativar aqui a tua força interior mesmo, tá? Aqui o teu terceiro chakra, que está nessa região, terceiro e quarto chakra. Então, quando você inspira, se você inspira pelo diafragma, você ativa o terceiro chakra. Se você inspira pelo pulmão, você ativa o quarto chakra, que é o chakra do coração. Então aqui, dá essa segurada, tá? Se alguém vier te provocar esse mês, segura. Eu sei que vai ter gente que vai te provocar, porque aqui tá muito claro pra mim. Mas vai te provocar por quê? Porque você tá com a força, você tá em evidência esse mês, você tá com poder e às vezes vai te provocar porque tá tentando te derrubar. Não é verdade que as pessoas só tentam derrubar quem tá lá no alto? Eu jogo Catan, eu jogo muito Catan. E eu jogo Catan pela AI, né? Catan Universe. Quando eu tô ganhando, vem todo mundo tentar me derrubar, roubar as coisas, fica todo mundo me marcando. Mas quando eu não tenho nada, tô com pouquíssimos pontos ali, o que acontece? Ninguém mexe comigo. Então, se você não quer que ninguém mexa com você, Ares, não esteja em evidência. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer. Porque eu vejo você visando aqui algo muito maior. Então, vão mexer com você, vão tentar te derrubar. Ó, entra por aqui, sai por aqui, conversa com a minha mão e tá tudo bem, tá? Seja você. Aqui, dos seus medos e anseios, a gente vem com a carta da Papisa. A carta da Papisa, ela fala muito sobre intuição. A Papisa, ela também fala muito sobre a conexão com o meu lado espiritual. Pode ser, Ares, que para algum de vocês estejam aqui com um certo medo de escutar a sua própria intuição, ou da comunicação com a espiritualidade, ou a espiritualidade está te falando alguma coisa, a tua intuição está te falando alguma coisa e você está com medo de escutar. Ao mesmo tempo, você está escutando, ou você quer escutar, ou você tem medo. Para alguns de vocês, se não for essa questão do medo de escutar a tua espiritualidade, é fazer silêncio interior. Porque a Papisa, ela é uma carta de muito silêncio, onde eu tenho que fazer uma pausa, eu tenho que escutar o meu eu interior, praticar literalmente meditações mesmo. Porque nesses momentos é onde a tua energia, é onde você tem a capacidade de entender e ter essas ideias aqui, olha. Escuta essas ideias que vêm para você, tá? A gente fecha aqui essa mandala com a carta do louco. Né? O louco é se jogar. Às vezes na nossa vida é necessário a gente ter fé. E o louco, ele vem falando assim, olha, fé e acreditar. Acreditar que as coisas serão diferentes. Eu tenho uma ideia, então eu vou colocar essa ideia em prática e às vezes eu preciso de me jogar, às vezes eu preciso de me arriscar. Né? E o louco, ele vem entrando nesse sentido, né? De confiança, de acreditar. E o louco também, ele pede o quê? Desapego. Mas não é só um desapego sobre as coisas, muitas vezes o desapego emocional, que combina muito com o 8 de copas ali na posição do teu subconsciente, né? De soltar as suas próprias crenças limitantes, de soltar aquilo que já não te serve mais, o peso. Por que eu vou subir uma montanha? Por que eu vou subir uma montanha carregando uma mochila cheia de pedra? Se eu sei que isso vai pesar nas minhas costas e vai me cansar muito mais, me impedindo de chegar até o topo. Então, quais são essas pedras que você está carregando na tua mochila que você precisa de soltar esse mês? Porque elas estão aí. E o tarô está te convidando esse mês a soltar essas pedras para que você possa seguir um caminho mais leve, chegar no topo, ou chegar no sucesso, chegar nos seus objetivos de uma maneira mais leve, tá? Então, aproveitando, se você quer também já fazer o teu mapa para os próximos 6 meses, já corre e já agenda, tá? O teu horário comigo, que o mapa para os próximos 6 meses eu tenho vagas limitadas ou até o dia 20 de julho, por R$150, uma consulta de 30 minutos, somente
até o dia 20 de julho por essa condição. Depois não estará mais essa condição, tá bom? O que mais? A foice, vida profissional, né? Vem a foice, a carta dos caminhos, a cruz, vida amorosa, as nuvens, o que mais? Interessante. Começa com as nuvens, o coração e a âncora. Vida familiar. No fundo do baralho a gente vem com a carta da lua. Aqui vem falando, Áries, que dentro desse mês, né, a carta da lua, ela vem trazendo muita intuição. E a intuição também, a carta da lua também vem marcada de muitos medos, né? Os medos internos mais profundos da minha alma que, se eu parar para analisar, na verdade eles não passam de ilusões da minha cabeça. Então ele pede uma grande avaliação nesse ponto, nesse sentido. Será que esses medos eles são reais, né? Ou são apenas criação da minha mente, monstros que eu criei baseado na sombra ou naquilo que eu não estou conseguindo enxergar com total clareza, tá? Na tua vida profissional. Olha, na tua vida profissional, eu vejo que a carta da foice ela vem falando de colheita de frutos, mas eu vejo aqui muito no sentido de eu estou fechando um ciclo profissional na minha vida, até mesmo porque ela vem junto com a carta da cruz. Então eu vejo você que tendo que optar por um caminho. Ou eu continuo fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo e vou obter os mesmos resultados, ou nesse momento eu vou fazer uma mudança radical, vou seguir por um outro caminho e vou obter resultados diferentes. Então eu vejo você aqui sendo convidado a tomar uma decisão esse mês, tá? Na tua vida profissional, na tua carreira. Então vai acontecer, pode ser que aconteça uma mudança de direção aqui. Isso vai depender de quem? Vai depender da decisão que você vai tomar, tá? Tarô não é a leitura daquilo que você está fadado a viver. O tarô, ele é uma projeção. Ele te mostra caminhos que você pode seguir e a frequência vibracional na qual você está vibrando nesse momento. Mas você é livre, 100% livre para decidir para onde que você vai, o que você vai fazer, para onde que você vai seguir. Então você tem total capacidade de tomar as decisões que você quer tomar para a tua vida, tá? Então você não está afadado ao fracasso. Para, observa quais são os caminhos que você quer. Se eu seguir nesse caminho, quais são as possibilidades? Se eu seguir nesse caminho, quais são as possibilidades? Então, para onde que eu vou seguir? Esse mês você vai ter que tomar uma decisão. E eu vou te falar, a decisão como a âncora vem na tua leitura aqui, a decisão que você tomar esse mês, vem a montanha também. A decisão que você tomar esse mês, você vai ter que mantê-la por um longo período de tempo. Então, que a tua decisão esse mês seja bem pensada e estruturada. Por isso, use bastante aqui a meditação, a clareza mental. Se for necessário, use o tarô também para poder ver para você aqui quais são os melhores caminhos nesse momento. Porque aquilo que você tomar esse mês, a decisão, a direção que você tomar, você vai ter que percorrer esse caminho durante um bom tempo aqui. Para você não se arrepender depois, tá? Bom, a vida amorosa. Olha, na vida amorosa a gente começa com a carta das nuvens, que vem mostrando muitas dúvidas, né? Então aqui esse mês pode ser que você, se você já está em um relacionamento, pode ser que você esteja em dúvidas sobre o relacionamento, ou com a pessoa que você está, ou você não está tendo muita clareza sobre o teu relacionamento. Mas eu vejo aqui que as coisas vão se alinhar, as coisas vão se acertar, tá? E aqui vem falando a carta do coração, mais a carta da âncora vem falando de relacionamento sério e relacionamento duradouro, aqui coisa de longo prazo. Se você está solteiro, pode ser que apareça alguém na tua vida, tá? Que vem para poder ficar. A princípio, não vem com muita clareza, porque vem a carta das nuvens. Então, mostra você com muitas dúvidas aqui sobre essa pessoa, talvez sobre si mesmo, ou se você quer ou não quer um relacionamento. Mas se você quiser e decidir seguir nesse caminho, tem grande possibilidade de dar certo. Aqui vem o coração e a carta da âncora,
que vem falando, igual eu falei, relacionamento sério, duradouro, a longo prazo, tá? Claro que você vai ter que decidir e ver se essa pessoa tá com os mesmos objetivos que você. Na vida familiar, a gente vem com a árvore, a montanha e a carta a carta do cavaleiro. O que acontece? Pode ser que venha aqui algumas questões relacionadas à geração. Você pode notar aqui algum padrão geracional na tua família. Eu vejo você recebendo notícias aqui de alguém da família, pessoas distantes. Você recebendo notícias de alguém distante da tua família ou alguma situação aqui diferente de algum ancestral. Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada. Pode ser que você receba notícia também de que alguém se separou esse mês, alguém da tua família, não é você, é alguém da tua família, tá? Talvez alguém esteja passando por um problema e você vem receber essa notícia aqui também, da tua família. Não é você, mais uma vez não é você, é alguém da tua família que você vai perceber que passou ou tá passando por um problema, uma dificuldade, alguma coisa desse tipo. Bom, vejo aqui de outros acontecimentos que vêm para você. A energia central vem a energia do coração. E vem mostrando aqui, Áries, que você vai esse mês, quanto mais você estiver sendo guiado pela tua força pessoal, pelo teu impulso pessoal, mais resultados você vai ter, tá? Eu vejo você encerrando determinadas dúvidas aqui. Coisas que vem trazendo para você dúvidas, dificuldades, eu vejo você encerrando aqui, eu vejo você fazendo uma limpa na tua vida, tirando da tua vida esse padrão de dúvidas. Por isso que eu vejo você tomando muitas decisões aqui. Isso fica na minha vida, isso não vai ficar, isso vai sair da minha vida. Então, por quê? Tudo aquilo que traz para você confusão, tudo aquilo que traz para você conflito, seja pessoas, seja situações, seja o que quer que seja, você vai tirar isso da tua vida esse mês aqui. E esse comportamento, ele vai trazer para você uma força e um crescimento muito grande. Porque é como se você estivesse podando a árvore para que ela cresça de uma maneira mais frondosa, sabe? Para que ela esteja mais pomposa depois, tenha mais frutos depois. Então é como se isso vai dar força, vai te dar força para você crescer, porque é como se você tivesse dando, a tua energia pessoal tivesse sendo minada por alguma coisa, alguma situação aqui. E isso está gerando conflitos, dúvidas. Então você vai tirar essa situação da tua vida e na hora que você tirar essas coisas, você vai perceber que você vai crescer com muito mais força e muito mais poder, tá? E vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então aqui também vem trazendo, igual eu falei, coisas a longo prazo. A gente vem com a carta da montanha e a carta da âncora, que vem trazendo para você essa renovação. Primeiro, eu vejo acontecendo uma renovação, né? Então eu vou fechar um ciclo na minha vida, vou começar a trazer algo bom para minha vida, eu vou começar a trazer algo novo, só que esse algo novo, ele vai durar muito tempo aqui, então eu vejo como se fosse uma constância, uma permanência, algo que vem para poder permanecer na minha vida. Pode ser que você venha receber convites para viagens ou você receba alguém que vem distante aí, e eu acredito que seja alguém da tua família, porque está na posição da família aqui. Vejo você recebendo notícias de alguém distante ou alguém falando assim, olha, vou viajar, vou passar por aí, vou ir te ver. Que tem uma comunicação importante esse mês aqui. Pode ser um projeto, pode ser uma parceria, mas eu vejo você recebendo notícias de alguém distante, tá? Ou notícias ou convite de alguém distante. Vamos ver qual que é o conselho para você, a carta que vem? A carta do florescimento. Florescimento, ele vem falando, quanto mais você está conectado aqui com a sua energia, né? Aqui a gente vem com a flor de lótus. Então eu vejo realmente você como se você estivesse renascendo, né? Áries, eu sinto muito para você aqui essa energia de que eu preciso podar as arestas, tirar os excessos daquilo que está pesando na minha vida, porque tem coisa que está me puxando para trás. É como se você tivesse preparado para voar, preparado para crescer, preparado para ir, mas essas pequenas coisinhas que estão te puxando para trás estão te mantendo no chão. E você não consegue voar por causa desse peso que está aí. Na hora que você aparar essas arestas, eu vejo você florescendo aqui, eu vejo você crescendo, eu vejo você saindo desse estado de mesmice e você voando, eu
vejo você prosperando aqui, tá? Mas lembre-se, para você prosperar, para você receber esses frutos, você precisa de soltar aquilo que está te pesando, tá? Chegou o momento de expressar com o coração e a mente limpos das emoções. Então, tem emoções aí que estão te travando. Talvez uma mágoa, talvez uma emoção, um julgamento de si mesmo, um julgamento do outro. Então, essas emoções, com certeza, são coisas que estão te travando aí, né? Uma situação do passado que ainda permanece na tua vida, adapte a mensagem para a sua situação. Faça essa autoavaliação. A aparição dessa carta quer anunciar a chegada daquela sábia ocasião que providencia que tudo seja dito na hora e no momento certos com assertividade. Não permita que a oportunidade se dissipe, pois muitas vezes temos de saber agarrar com determinação. Esteja atento à forma como se expressa, pois nessa atitude é que está a diferença. Tudo pode ser expresso com amor. Abra-se à comunicação e os seus guias orientá-lo-ão. Bom, é isso o conselho para você. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou da leitura, né? E se você quer saber o seu mapa aí, o mapa através do tarô, um mapa para os próximos 6 meses. Então, através do tarô, eu tenho essa consulta especial que está aberta somente até o dia 20 de julho de 2026, tá? Somente até o dia 20, com essa condição especial de R$ 150. É uma consulta de 30 minutos, onde a gente vai avaliar seus 6 meses, né, até aqui, e os próximos 6 meses. O que você precisa fazer ainda para desbloquear a tua vida e te ajudar a chegar, a alcançar mais rápido o teu objetivo. Então tem um PDF onde onde a gente vai fazer junto ali dentro da leitura um mapa para os próximos 6 meses, né? O que cada mês, o que o tarô vem falando sobre cada mês para você e como conselho do que você deve fazer, os próximos passos que você deve seguir, tá bom? Lembrando que eu tenho vagas limitadas, então é isso. Forte abraço, Ares, e até mais!